E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Artes Podcast. Ouvir é aprender. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar a história de um cara que todo mundo já ouviu falar, Aham. mas que poucos conhecem de verdade. Cristóvão Colombo. Preparados para mergulhar nesse mar de mistérios e polêmicas? Com certeza. Colombo é uma figura fascinante, um navegador ousado, que mudou o curso da história. Mas a história dele é cheia de nuances, É. de altos e baixos. Aham. E a gente aqui no What's Podcast vai te guiar por cada detalhe. Isso aí. E já aviso que a gente vai desmistificar muita coisa que você pensa que sabe sobre o Colombo. Para começar, a gente nem tem certeza de onde ele nasceu. A versão mais conhecida é que ele era de Gênova, na Itália, em 1451. Certo. Mas, e se eu te disser que tem gente que acredita que ele era português? Essa é a chamada teoria portuguesa, Olha só. que tem ganhado força nos últimos anos. Fala assim. Imagina só, você aí ouvindo o What's Podcast descobre que o Colombo era da terrinha. Mas, brincadeiras à parte, essa teoria se baseia em algumas evidências, como documentos e relatos da época. Interessante. Que loucura. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Colombo, antes de ser esse grande navegador, começou a vida como tecelão, seguindo a tradição da família. É como se você, que está ouvindo a gente agora, decidisse largar tudo e virar astronauta. É uma mudança radical, né? Total. Mas o século XV era uma época de grandes transformações, de descobertas e de novas rotas marítimas. Portugal, por exemplo, era um centro importante de navegação e exploração, com navegadores experientes e tecnologias inovadoras. E foi justamente para Portugal que o Colombo se mudou, certo? Exatamente. Ele passou cerca de 9 anos em Portugal, casou com uma nobre portuguesa, Filipa Moniz, e teve um filho, Diogo. Imagina só, Colombo desfrutando dos pastéis de nata portugueses enquanto planejava sua grande aventura. Deu até água na boca. Mas falando em aventura, como surgiu essa ideia de navegar para o oeste em busca das Índias? Bom, o clima intelectual da época era efervescente. Havia um grande interesse em encontrar uma nova rota marítima para o Oriente para facilitar o comércio de especiarias e outros produtos. E aí entra um personagem importante na história, Paulo Dal Pozzo Toscanelli, geógrafo e matemático italiano. Esse nome é complicado, hein? É, um nome pouco. Mas qual era a ideia desse Toscanelli? Ele acreditava que era possível chegar à Ásia navegando para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Inclusive, ele teria trocado cartas com Colombo sobre essa teoria, fornecendo cálculos e mapas. Só que a autenticidade dessas cartas é questionada por alguns historiadores. Mas um mistério para a gente desvendar. Será que o Toscanelli realmente influenciou Colombo? Ou será que ele usou o nome do italiano para dar mais credibilidade ao seu projeto? É uma boa pergunta. O que a gente sabe é que Colombo acabou conseguindo o apoio dos reis católicos da Espanha para sua expedição. Em agosto de 1492, ele partiu de Palos de la Frontera com 3 navios. A Santa Maria, a Pinta e a Ninha. Cara, imagina só a cena. As caravelas partindo, Colombo com sua capa esvoaçante, o olhar fixo no horizonte. Que aventura épica. Mas e aí o que aconteceu depois? Depois de meses navegando por águas desconhecidas, enfrentando tempestades e o medo do desconhecido, Colombo e sua tripulação finalmente avistaram terra em 12 de outubro de 1492. Eles embarcaram em uma ilha nas Bahamas que Colombo batizou de São Salvador. E aí, meus amigos, a história do mundo mudou para sempre. A gente volta já aqui no What's Podcast para continuar essa aventura. E é importante lembrar que Colombo, ao chegar nessa ilha, achou que tinha chegado às Índias, né? Daí o nome índios que ele deu aos nativos. Isso é verdade. Mas Colombo não se contentou com essa primeira descoberta. Ele explorou outras ilhas do Caribe, como Cuba e Hispaniola, buscando ouro, especiarias e tudo que pudesse levar de volta para a Espanha. Em Hispaniola, ele fundou um pequeno forte chamado La Navidad, deixando 39 homens para trás. Imagina só você ouvindo o At Podcast e descobre que tem 39 ancestrais seus abandonados numa ilha paradisíaca. Brincadeira, gente. Mas falando sério, a história da La Navidad não teve um final feliz. Que pena. O que aconteceu com eles? Quando Colombo voltou para Espanhola na sua segunda viagem, em 1893, encontrou o forte destruído e os homens mortos. Ele então fundou um novo assentamento, a Isabela, na atual República Dominicana. Essa foi a primeira cidade europeia no continente americano. Caramba, que reviravolta. E essa segunda viagem foi mais tranquila? Nem tanto. Colombo lavou 17 navios e mais de 1.000 pessoas com a missão de colonizar a região. Mas ele enfrentou diversos problemas, doenças, conflitos com os indígenas e até mesmo motins entre a sua própria tripulação. Parece que a vida de explorador não era fácil, hein? Mas e as outras duas viagens? O que aconteceu? A terceira viagem, em 1498, Colombo chegou à Ilha de Trinidade e depois navegou para o sul, até a costa da Venezuela. Lá ele se deparou com o delta do Rio Orinoco com tanta água doce que ele achou que tinha encontrado um novo continente. Mas mesmo assim ele continuava acreditando que estava na Ásia. Que teimosia, hein? Imagina você, ouvindo o Atis Podcast, e descobre que um continente inteiro foi descoberto por engano. Mas e a última viagem, como foi?
A quarta e última viagem, em 1502, foi a mais difícil de todas. Colombo enfrentou tempestades, naufrágios e doenças. Ele explorou a América Central, passando pelas costas da Nicarágua, Costa Rica e Panamá, sempre em busca de um passo que o levasse às Índias. Mas ele nunca encontrou. Que história. E no final das contas, Colombo morreu acreditando que tinha chegado às Índias. E sim, ele morreu em 1506 em Valladolid, na Espanha, sem ter a real dimensão da sua descoberta. Ele abriu o caminho para a exploração e colonização da América pelos europeus, mas nunca soube que tinha descoberto um novo continente. A gente pode dizer que Colombo morreu sem saber que tinha mudado o rumo da história. Mas e agora? O que a gente faz com esse legado tão complexo? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder na próxima parte do Artist Podcast. A gente vai mergulhar nas controvérsias, nos impactos da colonização e na forma como a figura de Colombo é vista hoje em dia. Fica ligado. E aí, pessoal? De volta com a gente aqui no Artist Podcast, ouvir é aprender. A gente estava falando sobre as 4 viagens de Colombo Isso. e agora a gente vai entrar num terreno mais delicado. O legado dele. Pois é. A gente viu que Colombo abriu caminho para a exploração da América, mas também deu início a um processo de colonização que trouxe muita dor e sofrimento para os povos indígenas. Exatamente. E é importante lembrar que Colombo não descobriu um território vazio, né? A América já era habitada por diversos povos com culturas, línguas e histórias próprias. É verdade. Esses povos foram explorados, escravizados, massacrados. Sim. É uma página triste da história que a gente precisa conhecer e entender. Sem dúvida. A gente precisa ter uma visão crítica sobre o passado, reconhecendo tanto os avanços quanto as atrocidades cometidas. No caso de Colombo, a gente vê que ele era um homem do seu tempo, com seus preconceitos e ambições. E como a gente concilia a figura do explorador destemido com a do colonizador implacável? Essa é a grande questão. A história não é feita só de heróis e vilões. É preciso analisar o contexto, as motivações e as consequências das ações. E no caso de Colombo, a gente vê que ele foi um personagem complexo, com luzes e sombras. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, né? Cada peça revela um novo detalhe, uma nova perspectiva. E no final a gente tem uma imagem mais completa, mas nem sempre bonita. Exatamente. E a gente aqui no Arts Podcast te convida a participar dessa reflexão. Como você vê a figura de Colombo hoje em dia, ele deve ser celebrado como um herói ou devemos dar mais ênfase aos impactos negativos da sua chegada à América? Essa pergunta fica para você que está ouvindo a gente. A história é um processo contínuo de aprendizado e reflexão. E a gente precisa usar o conhecimento do passado para construir um futuro mais justo e igualitário. Com certeza. E a gente espera que o Arts Podcast te ajude nessa jornada de descobertas. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.